Olá, queridos. Semana da Cruz. Estamos acompanhando Jesus na semana da sua crucificação. Passamos a noite em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E agora outra vez Jesus sai com seus apóstolos e vai para Jerusalém. De passagem no caminho, passam defronte daquela figueira onde ele procurara figo e, não havendo encontrado, a amaldiçoara. Os apóstolos se espantam, não o mestre, os apóstolos se espantam e dizem para Jesus: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou de cima até embaixo. E Jesus, com a maior naturalidade, diz: mas vocês são tardios em crer. Eu tenho dito a vocês que, se vocês crerem, vocês dirão a esse monte: arranca-te daqui e lança-te no mar, e isso acontecerá. Tudo aquilo que vocês pedirem a Deus em meu nome, creiam que já receberam, e será assim convosco. Essa é a regra, queridos. É meio irracional para a gente. Você pede hoje, crê que já recebeu, e aí você recebe. Mas primeiro você crê que já recebeu. É porque, na verdade, nós não precisamos esperar receber para crer. Quem espera receber para crer é um tolo. Quem recebe não precisa mais crer. Você tem que crer antes que aquilo se torne materializado diante de você. Você tem que crer na promessa de Deus, na palavra de Deus. Isto é o que se chama fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então eles seguem e vão para Jerusalém. Quando chegam lá na esplanada do templo, as autoridades saem do templo e vêm ao encontro de Jesus e o interpelam perguntando: com que autoridade tu fazes estas coisas? Na verdade, eles estavam se referindo àquele rebu do dia anterior, em que Jesus derrubou as mesas dos cambistas, em que Jesus expulsou os vendedores que tinham transformado a esplanada do templo numa feira. E eles perguntam: com que autoridade fazes isso? Jesus diz: deixa eu perguntar uma coisa a vocês, se vocês me responderem, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? E aí as autoridades param e pensam: se dissermos que era de Deus, ele vai perguntar: por que vocês não creram? Se dissermos que é dos homens, essa multidão aí vai estraçalhar a gente, é melhor não dizer nada. E aí eles dizem: não sabemos. Aí Jesus diz: pois então eu também não digo com que autoridade eu faço estas coisas. E conta uma parábola. E na parábola ele diz: um homem plantou uma vinha, cercou a vinha, construiu um lagar e arrendou esta vinha para as pessoas do lugar. E depois de algum tempo ele envia seus servos para recolher o pagamento, os dividendos do arrendamento da vinha. E então eles maltratam e expulsam o enviado do dono da vinha. Então o dono da vinha envia outros servos. E aí a estes eles não só maltratam e espancam, mas matam. E aí o dono da vinha envia outros servos e eles matam, outros servos e eles matam. Por fim o dono da vinha pensa assim: vou enviar meu filho. Meu filho eles vão respeitar. E envia o filho. É pior. Os caras pensam assim: ah, esse é o filho, é o herdeiro, vamos matar, que aí a gente não precisa mais pagar nada. E matam o filho do dono da vinha. O que vocês acham que o dono da vinha fará quando vier até estes homens? Com certeza vos digo eu, ele os haverá de matar. E aí as autoridades entenderam que aquilo estava sendo dito contra eles. E aí saem para tramar um modo de prendê-lo para o matar. E aí vai ser o dia inteiro de pegadinhas, eles botando aquelas pegadinhas para ver se Jesus diz alguma coisa em falso para eles terem de que o acusar. Primeiro eles enviam os fariseus e os herodianos para perguntar a Jesus se deviam ou não pagar tributo a César. Aí Jesus diz: me mostre a moeda do tributo. E aí mostram a ele um denário. Ele diz: de quem é esta inscrição? De Deus ou de César? E os caras dizem: não, isso aí é a figura de César. Jesus diz: dê a César o que é de César
e dê a Deus o que é de Deus. 1-0 para Jesus Cristo. Depois dos fariseus, vem os saduceus. Os saduceus eram um grupo político religioso, era quem mandava no templo. Dos saduceus, de um modo geral, vinham os sumos sacerdotes. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então eles montam uma pegadinha para Jesus, com uma história ridícula, cretina. Eles dizem, havia 7 irmãos. Um deles casou com uma mulher e morreu sem deixar descendente. A lei manda que o irmão do falecido case com a viúva para suscitar descendência ao irmão morto. O irmão casa com essa viúva, mas também morre sem deixar descendente. O terceiro irmão casa e morre sem deixar descendente. O quarto casa e morre sem deixar descendente. Se eu fosse o quinto, eu já ia para lá de cochichola. No final, todos 7 casam com essa mulher, nenhum deixa descendente. Isso não é mulher, isso é uma fábrica de defunto. Aí eles perguntam, na ressurreição, de quem é que ela vai ser esposa? Porque os 7 casaram com ela e nenhum gerou filhos. Jesus diz, o erro de vocês é não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. No céu as pessoas não casam, nem se dão em casamento. As coisas no céu não se passam como aqui na terra. De um modo geral, nós imaginamos o céu como um upgrade aqui na terra. Não, o céu é algo completamente diferente. Não sei exatamente como vai ser, mas sei como não vai ser igual aqui na terra. E aí vem um outro, esse agora é um doutor da lei, é um professor de Bíblia. E ele diz, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus diz, o maior dos mandamentos é, ouve, ó Israel, não terás outro Deus além de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o maior de todos os mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume toda a lei no amar a Deus e ao próximo. Sim, queridos, porque quem ama a Deus e ao próximo, cumpre o não matarás. Quem ama a Deus e ao próximo, cumpre o não adulterarás. Quem ama a Deus e ao próximo, cumpre o não darás falso testemunho. Quem ama a Deus e ao próximo, cumpre todos os mandamentos que foram dados através de Moisés e muito mais. E aí aquele homem diz, gostei, o Senhor respondeu bem. E aí Jesus diz, não estás longe do reino dos céus. Não estás longe do reino dos céus. Preste atenção, queridos. Não está longe significa que está perto, mas não que está dentro. Há pessoas que não estão longe, mas não estão dentro. Há pessoas que estão quase salvas. Quase salvo, querido, é totalmente perdido. Estar salvo é diferente de quase salvo. Como você se considera? Totalmente perdido, quase salvo ou salvo? A salvação não tem a ver com seu comportamento. O seu comportamento será consequência da salvação. A salvação não tem a ver com boas obras. As boas obras têm que ser consequência da salvação. A salvação não tem a ver com a sua religião. A sua religião é que tem que ser consequência da salvação. A salvação, querido, depende do que você faz com o Jesus que está a caminho da cruz. Depende de qual é a sua relação com Ele. Depende de quem Ele é para você. Quem Jesus é para você? Uma religião? Deixa eu lhe dizer, daí para frente Jesus vai dizer 7 vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, doutores da lei hipócritas, ai de vós, 7 vezes, pelos mais variados motivos. E Jesus nunca disse ai de vós, ladrão e prostituta, mas ele diz ai de vós, religiosos.
Ai de vós, é como se ele estivesse dizendo, ai de vós pastores, ai de vós padres, ai de vós líderes religiosos, ai de vocês que decoram essa Bíblia, mas não cumprem nada. Também ai de vocês que não dão a mínima para esta palavra. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Vai definir quem você é para Ele. Vai definir se Ele vai dizer, ai de vós, ou vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Pense nisso. Estamos a caminho da cruz. Dá tempo ainda para você decidir quem é Jesus para você. E aí você saberá quem é você para Ele. Deus te abençoe.